Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 8 lições que eu aprendi em 8 meses com o minimalismo. São 8 ideias simples e fundamentais sobre o minimalismo que vão mudar sua vida para melhor. Comecei a ser minimalista há 8 meses atrás, mas me sinto muito privilegiada de ter aprendido tanto. O minimalismo me ensinou 8 lições que estão transformando minha vida para melhor e eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com você. Objetos não são pessoas. Aqui mora o mesmo princípio da felicidade não estar nas coisas. Mas para ficar mais fácil de entender, eu vou compartilhar com vocês como eu me sentia a respeito dos meus objetos. Eu costumava associar os objetos diretamente com as pessoas. Se alguém me dava algum presente e alguma coisa acontecia com aquele presente, eu ficava muito chateada, porque eu associava o presente à pessoa. Só que a gente não pode viver a vida dando o mesmo peso para objetos que a gente dá para as pessoas. Isso é totalmente lógico. Todas as nossas coisas a gente consegue repor. Tudo que a gente tem de objetos são substituíveis, enquanto as pessoas não são substituíveis. Então a gente não pode dar o mesmo peso que a gente dá para as pessoas nos objetos. Quando agimos dessa forma, viramos refém das nossas próprias coisas. E quanto mais coisa você tiver, mais trabalho você vai ter. Então, quando eu comecei o minimalismo, a primeira coisa que eu fiz foi um destralhe. Um destralhe vai diminuir tanto a sua carga mental quanto sua carga física. E com isso, você vai ter mais energia. Nós enchemos nosso corpo com comida que não nos alimenta, nossa casa com móveis e decorações que só nos dão trabalho e nossas vidas com relacionamentos que não nos agregam de forma positiva. Reveja os itens que você tem. Todos eles te dão trabalho para manter. Todos eles, de certa forma, trazem problemas para sua vida. Então libera esse fluxo que você vai se sentir muito mais leve e feliz. E aqui no canal tem vídeo sobre destralhe que vai te ajudar nesse processo. O quanto você acha que se conhece? Antes do minimalismo, eu fiquei perdida por causa da pandemia. Eu achei que me conhecia, mas eu tive que me reinventar. Mas é claro que não foi tão simples assim. Perceber isso foi só o primeiro passo. Mas eu sofria com falta de ânimo. Eu tentava muitas coisas diferentes, mas essas coisas não me traziam resultados reais. E quando não nos conhecemos, não conseguimos desenvolver inteligência emocional e nem propósito. Agora, eu consigo te dizer com tranquilidade que nada disso aqui importa. Você não é seu estilo, você não é suas roupas, nem seu cabelo, livros e calçados. Você não é nada disso. Todas essas coisas só compõem você e o que você gosta. São coisas que você estabeleceu. Se você perdesse tudo que tem, ainda assim teria o mais importante, que é a sua vida, os seus membros, a sua inteligência e capacidade. Seu caráter, seus valores e suas habilidades, isso sim importa ser cultivado, porque vai te acompanhar enquanto você existir. Não tenha medo de se reinventar. Daqui a pouco eu vou dar um presente que eu preparei exclusivamente para você que está aqui assistindo. Mas vamos continuar nesse vídeo. Aprenda a persistir e também a abrir mão. Quando a vida não tá fácil, a gente não consegue ter a motivação que precisamos todos os dias. Mas é aí que tá o grande paradoxo. Por mais que você trabalhe com o que você ama, vão ter dias que você não vai ter vontade de fazer aquilo que você precisa. Então, contar com a motivação para isso pode não ser a melhor escolha, não é mesmo? Temos que contar com algo maior do que a nossa vontade do momento. E esse algo maior é exatamente o seu propósito. Eu queria te fazer uma pergunta agora. O que você deseja alcançar? O que você determinou para si mesmo que alcançaria esse ano? Pensou? Então é exatamente isso que você tem que lembrar sempre que não houver motivação. Comece com o que você tem, estude, pesquise, se dedique. Novas ferramentas virão, então coloque em prática. Isso que eu acabei de falar foi sobre persistir. Agora, sobre abrir mão, eu queria te falar para você resolver as suas pendências. Aqui eu queria te falar sobre duas coisas. Pague suas dívidas e perdoe. Essas duas coisas vão ser libertadoras para você. Liberte seu coração de sentimentos ruins que você associa ao lembrar de algo. Se permita ficar leve de dentro para fora. Perdoar não significa que você tem que conviver com aquela pessoa que te magoou, mas sim conseguir ficar em paz consigo mesmo. Pegue um papel e uma caneta e liste todas as suas dívidas. Comece a pagar da menor para maior. Uma vez que você começa com essas coisas e persiste, a melhoria é contínua. Leitura acelera e dá suporte no seu desenvolvimento. Você já deve ter ouvido falar daquela comparação que diz que você é a média das 5 pessoas com que mais convive. Principalmente por causa da pandemia, ficou bem difícil fazer essa escolha e algo que tem me ajudado muito com isso é a leitura. A leitura vai te ajudar no seu foco do dia a dia, mesmo enquanto você faz outras tarefas. Ela te dá clareza de pensamento e fortalece o seu psicológico contra influências negativas. Por exemplo, com Dale Carnegie aprendi que uma das coisas mais importantes numa conversa é a atenção que você dá
olhar para o que a pessoa está dizendo. Literalmente, as pessoas vão à loucura por falta de atenção. Com Flávio Augusto, aprendi que você até pode escutar as opiniões daquelas pessoas que tentam te puxar para baixo, mas não dê ouvido para elas de verdade. O que as pessoas opinam sobre nossa vida, muitas vezes, é só um reflexo de como elas veem a vida delas mesmas. Ela espelha a vida dela na sua. Com isso, a opinião fica presa numa única perspectiva. Com a Carol, aprendi sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento e como isso pode prender ou soltar sua vida. Continua aqui comigo que eu vou te explicar a diferença entre essas duas mentalidades. Mentalidade fixa versus mentalidade de crescimento. Pessoas com mentalidade fixa acreditam que talento e habilidade é algo que você já nasce tendo. Então, na mentalidade fixa, a pessoa acredita que ou ela é inteligente ou ela é burra. Já pessoas com mentalidade de crescimento acreditam que todo ser humano é capaz de crescer e se desenvolver. A mentalidade fixa acredita que grandes gênios não precisam se esforçar porque eles já nasceram inteligentes. Já a mentalidade de crescimento acredita que podemos sim desenvolver os nossos talentos e que é exatamente através do esforço e da experiência que melhoramos as nossas qualidades. Um estudo nesse livro Mindset mostra que pessoas de mentalidade fixa e de mentalidade de crescimento agem de forma muito parecida quando as coisas estão indo bem. O que diferencia essas duas mentalidades é exatamente o momento da crise. As sinapses que se movimentam no cérebro de uma pessoa de mentalidade fixa acendem completamente diferente no momento da crise do que o cérebro de uma pessoa com mentalidade de crescimento. A atitude que você tomar nesses momentos da vida é o que vai te permitir sair da situação atual. Saber que existe esses dois tipos de mentalidade pode te ajudar a fazer a escolha certa mesmo quando você não tem vontade de fazer o que precisa ser feito. Sabendo disso, você tem a faca e o queijo na mão para mudar de atitude e adotar uma mentalidade de crescimento. Agora, quando percebo que estou sabotando a mim mesma, sei que se trata do medo da mentalidade fixa e com isso consigo ter forças para enfrentar aquele desafio. Investir em aprendizado acelera os seus resultados. Antes do minimalismo, eu não via muito a importância de você investir em treinamentos e em conteúdos que te direcionam para onde você quer chegar. Eu sempre achava que você conseguia percorrer por esses caminhos de forma gratuita com os conteúdos que a gente já tem na internet. Até porque hoje temos tanto conteúdo de qualidade e de forma gratuita aqui no YouTube que a gente realmente pensa que isso é o suficiente. Mas hoje, por experiência própria, eu posso te garantir que um treinamento de qualidade vai te fazer pensar por que você não adquiriu aquilo antes. Um treinamento pago reúne para você todo o conteúdo relevante que você quer aprender e organiza de forma lógica para que você consiga colocar em prática e ter resultados com aquilo. Te faz ganhar muito tempo e energia porque direciona o seu foco. Então, um bom treinamento vai te dar o seu recurso mais precioso, que é o tempo. Então, ao invés de ficar consumindo conteúdo de forma aleatória no YouTube, sem ordem cronológica, onde você só vira uma esponja de conhecimento e não sabe nem o que fazer com aquilo, investir em algo desse tipo vai te pegar pela mão e te conduzir ao sucesso naquilo que você quer aprender. E a prova disso é que esse ano eu investi num treinamento de como montar o seu negócio pela internet. E foi a minha melhor decisão, porque com um professor ensinando tudo, eu consegui aprender em um mês o que eu não conseguia aprender estudando 4 anos por conta própria. O custo-benefício vale muito a pena se você realmente quer se desenvolver naquela área. Aposto que você tá gostando do conteúdo até aqui, né? Mas calma que ainda tem mais. Lembra daquele presente que eu falei que ia te dar? Então, parabenizando você que chegou até aqui, eu tô deixando na descrição desse vídeo o link de um e-book que eu fiz especialmente para você. É um e-book gratuito onde eu te conto em 7 passos como você montar o seu negócio pela internet. Nesse e-book eu reuni para você as 5 melhores formas de como ganhar dinheiro na internet trabalhando em casa. Deu um trabalhão juntar tudo isso, mas eu quebrei em 7 passos que se você seguir você vai conseguir obter sucesso. Esse canal ficou sem vídeo por um mês e foi exatamente o tempo que eu passei estudando e me especializando para trazer conteúdos de mais qualidade para você. Então lembra de baixar esse presente que eu tô te dando, tá aqui na descrição e é totalmente de graça. O café me converteu em seguidora. Durante a vida toda, eu não bebia café porque eu era mormon. Então eu estava acostumada a não tomar café. Mas o Paulo, como um viciado em café, acabou me convertendo para esse lado da força depois que começou a trabalhar como home office. Café é uma bebida quentinha e combina com coisas doces e salgados, além de ser uma bebida minimalista que fica pronta rapidinho. Eu ainda não virei aquelas hipster que tem vários acessórios de café e nem quero por causa do minimalismo. O modo como eu tomo café é aquele coadinho mesmo no pano, ou então aquele expresso que você só mistura e fica pronto rapidinho. Me conta aqui qual é a sua forma preferida de tomar café. Porque além de tudo isso, ele ainda é um boost de energia e te ajuda a cultivar o seu bem mais precioso que veremos a seguir.
Seu tempo é sua vida. Ele é limitado. Tudo que te falei até aqui serve para chegar na conclusão de que o seu tempo não é dinheiro, o seu tempo é a sua vida. É o seu recurso mais precioso, porque ele é limitado. Então escolha com quem você vai gastar e com o que você vai gastar. Aqui eu recomendo que você se desconecte daqueles relacionamentos que são tóxicos para você. Pare de perder tempo com quem não te faz feliz de verdade. Minimalismo é um caminho e pode até mesmo ser a resposta para todas as áreas da sua vida que estão sobrecarregadas. O ano tem 12 meses. Nós já passamos 4 meses do ano dormindo e mais 4 meses trabalhando. E os outros 4 meses? Até na forma de trabalhar. Eu quero te apresentar um conceito, caso você não conheça, que se chama renda passiva. Normalmente, trocamos tempo por dinheiro, mas com a renda passiva, nós conseguimos estruturar o nosso negócio para trabalhar pra gente. Um exemplo muito simples de entender renda passiva é o próprio YouTube. O produtor de conteúdo tem o trabalho de gravar o vídeo uma vez e aquele vídeo vai ficar rendendo enquanto existir YouTube. Mas o YouTube é só uma das formas de ganhar como renda passiva. E no material que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo para você, te ensina outras 5 formas de como ganhar dinheiro com a internet. Seguindo esse mesmo conceito, onde você constrói uma estrutura e aquela estrutura fica trabalhando para você. Então lembra de baixar esse conteúdo, porque além de gratuito, eu tenho certeza que ele pode te ajudar muito. Esse apurado de itens que eu acabei de te contar me possibilitaram ser uma pessoa melhor em todas as áreas da vida através da filosofia do minimalismo. Te dei quase um manual de desenvolvimento pessoal que, se você colocar em prática, vai sentir uma melhora na sua vida e no seu relacionamento consigo mesmo que já nem achou que seria possível. Mas eu te garanto que se alguém fez, então é porque é possível. E eu espero poder te ajudar com isso, com o material que eu deixei aqui embaixo. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.